Pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL, e eu tô toda semana com vocês falando dos principais assuntos da política deste nosso Brasil muito doido. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube. Tá ok? E o que acontece quando as pessoas param de respeitar um presidente da República? Quais são as consequências para um país quando o seu presidente deixa de ser encarado como líder do poder executivo, como principal funcionário público do país e passa a ser visto como uma pessoa que não se deve levar muito a sério? Como aquele tio que fala bobagem, jantar e almoço de domingo, como um inimputável. Olha, Bolsonaro chegou muito perto de descobrir isso na semana que passou. Por discordar do isolamento social, do distanciamento social como saídas para retardar a velocidade de infecção do novo coronavírus, Bolsonaro passou a conclamar a população a desrespeitar os pedidos de profissionais e autoridades de saúde. E ele mesmo deu um mau exemplo mais de uma vez. Pode-se dizer que, por uma semana, as ações e declarações do presidente o tornaram o inimigo público número 1 da saúde pública brasileira. Atuando como um terraplanista biológico, ele provocou a insatisfação até de ministros como Sérgio Moro, da Justiça, e Paulo Guedes, da Economia, que se solidarizaram com Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, que bizarramente se tornou alvo de Bolsonaro. Junte-se a isso o fato dele ter ido cumprimentar manifestantes e um protesto que pedia o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que não deixou essas duas instituições muito felizes. O protesto esse que também pedia um novo AI-5, aquele ato da ditadura que censurou tudo, que deu poder para a presidência fechar o Congresso, por aí vai. Isso aconteceu no dia 15. E detalhe, o presidente estava em isolamento naquela época por ter voltado do exterior e mesmo assim rompeu as orientações médicas e foi confraternizar, tirar selfie, apertar a mão dos fãs. Detalhe do detalhe, a comitiva de viagem de Bolsonaro, com mais de 2 dezenas de infectados com o novo coronavírus, foi um dos vetores de espalhamento da pandemia no país. Olha, o ministro Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, defendeu que uma junta médica avaliasse se Bolsonaro continuava com sanidade mental o suficiente para permanecer no cargo. Até porque, enquanto ele ia agindo de forma inconsequente diante da epidemia, ele foi perdendo outros aliados, como o governador de Goiás, ruralista e médico Ronaldo Caiado. As palavras impeachment, renúncia, tutela, afastamento passaram a ser pronunciadas livremente no meio político. Da mesma forma que a expressão deixar sangrar até 2022 também. Mais do que isolado, Bolsonaro passou a ser visto como uma pessoa que estava sobrando. Como consequência, o presidente tem repetidas vezes reagido a isso e reafirmado que é ele quem manda. As constantes declarações são um indício de que ele talvez não tenha tanta certeza disso mais. Olha uma aspas. O presidente sou eu, o presidente sou eu. Os ministros seguem minhas determinações, afirmou ele no dia 26. Já no dia 18, também disse: se o time está ganhando, vamos fazer justiça, vamos elogiar o seu técnico, e o seu técnico se chama Bolsonaro. É um tanto quanto patético um presidente da República precisar lembrar às pessoas que ele é um presidente da República. Ou, como diria Baden-Powell e Vinícius de Moraes, o homem que diz sou, não é. A política café com leite que vigorou no Brasil nas primeiras décadas do século passado, durante a República Velha, foi um acordo para manter a hegemonia nacional entre as oligarquias de São Paulo, produtora de café, e de Minas Gerais, cujo principal produto era o leite derivados. Com isso, os presidentes paulista e mineiros alternavam-se no poder do Brasil. Se mantivesse o ritmo de bobagens e não sofresse impeachment porque o Congresso está ocupado demais aprovando leis para reduzir o impacto do coronavírus, Jair Bolsonaro poderia vir inaugurar uma nova política café com leite. Basta ele não sofrer impeachment e basta ele continuar lá. Por quê? Porque assim, essa política café com leite com Bolsonaro seria descrita como aquela em que o presidente demonstra despreparo para articular os interesses de seu governo e do país junto ao Congresso, que acredita de forma messiânica que ao revelar a verdade à sociedade, a sociedade se libertará e agradecerá muito a ele, e que mobiliza hordas de fãs e seguidores em redes sociais, aplicativos de mensagens para desmentir jornalistas, opositores, aliados que adotarem qualquer crítica a
Ele, afinal de contas, ele é a verdade, a luz, a vida, o caminho e tudo isso mais. Nessa versão nova da política Café com Leite, o Café com Leite seria o próprio presidente, por ser considerado um jogador exótico demais. Erros e falhas seriam constantemente corrigidos pela própria equipe. E o Café com Leite, ao invés de agregar, torna-se um peso para o seu time. Diante disso, a ala militar da Esplanada dos Ministérios, principalmente aquela que está em seu entorno, atuou para que o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV nesta terça-feira, de 31 de março, fosse mais racional, menos violento e menos esquisito. Atuou como a turma do deixa disso, diante das caneladas, mas também dos erros de passe, da falta de treino, dos gols contra, dos carrinhos por trás, que o presidente comete ao longo do jogo. O problema é que a nova política Café com Leite tem limites. Quanto tempo todos, mesmo os mais disciplinados militares, vão aguentar ver a contratação mais cara fazendo bobagem e jogando contra? Quanto tempo vai levar para os patrocinadores abandonarem o time se ele não entregar o campeonato prometido, as tais reformas? Quanto tempo levará até que o público comece a jogar amendoim se o Café com Leite não agir racionalmente para evitar uma montanha de mortos por conta do novo coronavírus? Antes, a resposta dependia apenas de Bolsonaro. Pela intensidade dos panelaços, isso já saiu de sua alçada. Qual?